A aliança do Trump com o Bolsonaro nunca esteve tão forte. E vou dizer mais, agora eles continuam executando o plano fatal para o Lula. Simplesmente nas últimas semanas e depois daquela reunião que eles tiveram lá na Malásia, muitas vezes a mídia pautada reforçou: o Eduardo Bolsonaro está isolado, o Paulo Figueiredo não possui mais influência, o grande profeta, o diplomata de todos os séculos, o Lula conseguiu mostrar para o Trump que o rito de julgamento do Bolsonaro seguiu todo o rito da Constituição brasileira. Foi algo exemplar para todas as democracias. E essa foi a narrativa. E ele, obviamente, estava seguindo aquela frase: uma mentira repetida 1000 vezes se torna realidade. Só que não deu tempo para ele repetir 1000 vezes, porque simplesmente o assunto mudou para mega operação e tudo que ele repetia no Brasil não estava ecoando no ouvido do Trump. Tanto que neste exato momento vem uma prova irrefutável da aliança entre o Trump e a direita brasileira, entre o Trump e o Bolsonaro. E durante todas essas falas, essas balelas e essas bravatas do Lula e da mídia pautada e do governo como um todo, o governo brasileiro, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, eles sempre falaram: calma, que vai vir surpresa. Calma, que vai vir surpresa. E a surpresa chegou. Eu vou mostrar detalhadamente qual que é essa surpresa. Mas em paralelo a isso, a batata do Lula tá cada vez assando mais. Porque você lembra daquela frase que ele falou? Ah, a gente vai colher tudo o que estamos plantando. Ah, esse é o ano da colheita. E chegou o ano da colheita, meus amigos. A Selic, mais uma vez, permanece em 15%, que é a taxa de juros do país. E isso começa a frear a economia, faz empresas quebrarem, essas empresas vão começar a demitir. Em paralelo a isso é interno, isso é 100% culpa do Lula. Em paralelo a isso, a gente tem a guerra da Ucrânia, que vai tender a impactar a inflação brasileira. Por quê, Floriano? Porque um ataque da Ucrânia impossibilitou uma das refinarias que fornecia o diesel para o Brasil. Ou seja, como a regra da economia é básica, quanto menor a oferta, maior o preço. E quando você tira da equação uma grande refinaria, o preço tende a aumentar. E o Brasil já estava se beneficiando comprando diesel barato, diretamente da Rússia. Ou seja, tudo indica que a gente poderá ter aumento do diesel quando essa inflação chegar a solo brasileiro. E qual que é a estratégia do Lula neste exato momento? Gastar até onde ele conseguir em 2026. A estratégia do Lula é muito simples e direta. O que a gente tem que analisar é se o Senado e a Câmara vai dar mais munição para o Lula. Tudo indicava, num passado recente, que estava difícil. E agora, nesse presente, indica que piorou ainda mais. Em paralelo a isso tudo que eu expliquei até agora, ainda temos a mega operação rasgando, deteriorando totalmente a reputação do Lula e prejudicando a reeleição. Ou seja, a gente tem que ter fé, porque em 26 a gente vai limpar essa corja do país. Dito isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e vamos começar com o pé direito. Eu vou começar para vocês apresentando o lado econômico, que eu acho que é o que vai mais pesar nas eleições de 26, depois de segurança pública, que já está pesando bastante. Mas presta atenção. Basicamente, o Copom sinalizou 15% por um período bastante prolongado. Ou seja, meus queridos, só vão pensar em abaixar a taxa de juros lá para 26. Esses são os boatos. E você pode perceber o efeito Lula aqui, ó. Ele fez a taxa de juros crescer absurdamente. E tinha um receio gigante na economia que o Lula poderia fazer um trabalho médio e fazer a Selic continuar caindo, porque ele pegou uma parte da queda. Só que ele continuou fazendo besteira e a Selic subiu muito. Completamente ignorante da parte dele. Se ele tivesse feito o rito minimamente inteligente, a probabilidade de ele se reeleger em 26 seria muito maior. E como eu falei para vocês, tem este ponto aqui, ó. Isso aqui basicamente é um ataque que a Ucrânia fez na Rússia. A refinaria russa de Tuapse
suspendeu a exportação de combustível após ataque com drone e parou de operar, segundo a Reuters. O porto russo de o Mar Negro suspendeu a exportação de combustível enquanto a refinaria de petróleo local interrompeu o processamento de petróleo bruto após os ataques de drones ucranianos à sua infraestrutura em 2 de novembro, de acordo com duas fontes do setor. Ou seja, simplesmente isso tende a diminuir bastante a oferta. Aqui está dizendo 2 de novembro, mas a parada, pelo que eu entendi, foi recente, não foi agora. Ele teve o ataque lá e teve um segundo ataque que realmente interditou. Ou seja, meus queridos, simplesmente se a Ucrânia continuar fazendo esses ataques e deteriorando a infraestrutura russa, a gente vai sentir aqui, porque um dos benefícios que o diesel não está tão caro como poderia estar, é porque a gente está comprando o diesel russo com em torno de 25 a 30% de desconto. E agora eu venho fazer para você um convite. Se você quer se proteger desse governo terrível que só vai prejudicar o país, adquira o meu e-book para você aprender a investir em dólar do zero. Eu vou te ensinar a converter o seu dinheiro para dólar e depois pegar esse dólar e investir, ou seja, vale muito a pena. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você adquirir agora, você vai pagar apenas R$ 49,90 e vai receber as futuras aulas em vídeo que eu vou adicionar dentro do e-book. Dito isso, vamos dar sequência. Presta atenção agora nisso aqui, ó. Que essa aqui é a grande esperança do Lula, tá? Essa aqui é a grande esperança. Gasto com publicidade do governo dispara para 876 milhões em ano pré-eleitoral. Aí você deve se perguntar todos os dias, como eu me pergunto, como que a esquerda, alguns influencers da esquerda, têm a cara de pau de distorcer tão a realidade? Por que que eles lidam tanto, eles brigam tanto por essa narrativa? Por quê? Porque talvez eles tenham uns 876 milhões de motivos. O terceiro ano deste terceiro mandato do presidente Lula teve uma disparada de 876 milhões em verba de propaganda oficial do governo, na comparação com o que foi reservado em 2024, que foi 598 milhões, e em 2023, 531 milhões, ou seja, ele quase dobrou e deve fechar o ano dobrando realmente, um grande recorde, porque ele precisa iludir a população, só que na parte da segurança pública eles não conseguiram. E agora, normalmente as instituições brasileiras, principalmente o STF, eles não vêm a público dar desculpa, eles não vêm se justificar, eles são grandes imperadores do mundo, não é mesmo? E do Brasil, então ninguém pode abalar a opinião deles, mas agora algo diferente está acontecendo. Gilmar cita embate com Musk e diz que o Brasil transcendeu fronteiras da democracia. Olha isso. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou nesta quarta-feira, durante o fórum em Buenos Aires, que o Brasil se tornou um exemplo internacional de resistência à democracia, ao enfrentar ataques à justiça institucionais, incluindo um episódio envolvendo o Elon Musk. Foi um sinal de que nós tinham transcendido as nossas fronteiras em torno desse tema, disse Gilmar. Segundo ele, a relação institucional brasileira, a ofensiva contra a democracia, se tornou um case internacional. Segundo ele, a gente é um exemplo internacional de judiciário, de democracia. Alguém mais concorda com isso além dele e além do Moraes? Porque eu acho que até os outros ministros, eles não têm a coragem de falar isso em voz alta, porque eles entendem, eles devem, eu acho que vai ficar feio eu falar isso. Em contrapartida, a gente tem isso aqui, ó. Eu já mostrei essa notícia, eu vou reforçar, porque em seguida tem um complemento dela. Em meio à tensão militar no Caribe, Lula vai à Colômbia para expressar solidariedade à Venezuela. Presta atenção nisso aqui. Lula vai viajar para a Colômbia para a reunião da CELAC, em meio à tensão militar no Caribe motivada pelas ameaças dos Estados Unidos. Quem que disse que ele ia prestar solidariedade? Foi o Mauro Vieira. Isso aqui foi extremamente mal interpretado. Isso aqui, teoricamente, chegou aos ouvidos do governo americano e o governo americano não gostou também, ficou bem chateado com essa possibilidade do Lula ir para a Colômbia declarar solidariedade ao Maduro. E aí, agora vem simplesmente a mídia pautada corrigindo. Como assim, Floriano? Corrigindo. Presta atenção nas falas da Daniela Lima. Lá em apoio e solidariedade à Venezuela, porque como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar
da crise. Não, por óbvio, né, ignorando o fato de que os Estados Unidos estão em águas caribenhas ali, bombardeando barcos, com a mira voltada para o ditador Nicolás Maduro e para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Mas, por quê? Porque o governo Lula não reconheceu a eleição de Maduro, gente. Para o governo brasileiro, Maduro é um presidente ilegítimo. Dito Alguma coisa isso, certa, né? eu fui entender com outros ministros que estão na COP. Vou dar minha opinião. Ela não foi entender. Essa mensagem chegou para ela ser a porta-voz do governo. Essa é a minha humilde opinião, tá? Que estão com o Lula. Fala, o que é isso? O Lula vai viajar para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Quem disse isso? Eu falei, o ministro Mauro Vieira. Se usou a expressão solidariedade, usou errado. E aí, para entender o tamanho do desconforto, tá? Que a fala causou. O que acontece? A COP, fui tentar entender, está dividida em duas partes. Dias 6 e 7 são as reuniões dos líderes dos países, então reuniões bilaterais, etc e tal. Dias 8 e 9 vai haver um intervalo, porque no dia 10 entram em cena os negociadores dos países para tentar redigir o texto e firmar ali os compromissos. Neste dia é que o Lula vai a Colômbia, não para falar da Venezuela, mas porque vai ter uma reunião da CELAC. É CELAC mais União Europeia. CELAC é o grupo que reúne países da América Latina e do Caribe, e líderes da União Europeia também vão participar. Essa reunião acontece de 2 em 2 anos. Por quê? Porque a tensão nas águas do Caribe também interessa aos países, a diversos países da União Europeia. Porque você tem ilhas no Caribe, como Aruba, por exemplo, que são de propriedade, né, de países europeus. Então, a discussão vai se dar em torno da tensão em águas internacionais causada pela decisão dos Estados Unidos de fazer uma espécie de policiamento, né, atingindo embarcações que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são usadas para o tráfico internacional de drogas. Agora sim, O que tá rolando nos bastidores, e eu vou complementar exatamente em seguida com a mensagem que você vai ver que vai completamente antagônico ao que ela vai falar agora. Presta atenção. não virá, não esperem, a orientação é essa, não esperem. Ou seja, vai ter essa reunião para criticar os navios do Trump. A solidariedade que o Mauro Vieira falou já deram para trás. A grande realidade é que a solidariedade deve ter vindo de uma conversa com o Lula, tá? Deve ter vindo de uma conversa com o Lula. O Mauro Vieira expressou, pegou mal pro marqueteiro, os marqueteiros pegou e falou, Lulinha, não dá pra fazer isso não, corrige isso aí. Porque colocar o Mauro Vieira como um cara amador para esse tipo de comunicação, ele fala besteira, mas ele sempre fala besteira alinhada com o presidente. Ele não fala besteira desalinhada, é demais. Você ter uma equipe ruim é uma coisa, você ter uma equipe que não vai seguir as loucuras do presidente e criar suas próprias loucuras, você vai rasgar. Isso acontece quando você dá cargo político. O Mauro Vieira não é cargo político. Ele já teve em diversos outros mandatos do Lula, tá? Perfeito? Ou seja, simplesmente o que a gente viu foi um recuo. Por quê? Nos bastidores, boatos que teve uma pressão lá dos Estados Unidos. Ou seja, a relação com os Estados Unidos era uma relação fake, já era uma relação pouco sensível. Depois disso aqui, na minha humilde opinião, piorou. Tanto que em seguida o que aconteceu? Eu já vou voltar para essa notícia e me aprofundar mais, olha só. Brasil discorda de Maduro e diz que frota dos Estados Unidos no Caribe não viola tratado nuclear. Olha só, o Brasil discordou do Maduro, tá certo isso? Por quê? Pra você tem que acenar pro Trump. Você acabou de falar uma besteira, você tem que acenar e dar um reforço. Não, tô com vocês, ó, discordei dessa besteira que o Maduro falou, entendeu? Já vamos aprofundar nessa notícia e ler mais detalhado. Agora eu gostaria de mostrar pra vocês o que é uma pressão, tá? Olha o que é uma pressão, presta atenção nessas colocações da Tabata. Por que é que a gente tem medo de dizer que o lugar de bandido é na cadeia? Essa coisa de que o bandido é um coitadinho tá errado e é ofensivo pra caramba pro morador da periferia. Eu sou completamente contra a pena de morte. Isso tem a ver, inclusive, com os meus valores religiosos e pessoais. Eu acho que o bandido tem que estar na cadeia, cumprindo toda a pena dele, e se lá na frente se arrepender, que saia e construa uma nova vida. Mas só pra gente se colocar no lugar de quem... O que a opinião pública faz
com o político. Tá na periferia morrendo de medo, sendo E ela coloca ainda pesquisa. Ah, por que eu tô falando isso? Por causa da pesquisa. abusado, pagando taxa, sem poder andar. Aí Eu vai tenho que concordar com a maioria. Mais ou menos isso que ela conclui aqui. lá e ver uma fala de um político passando a mão na cabeça. Ou seja, a esquerda está abandonando a extrema esquerda para se manter no jogo. A fala da Tabata, para mim, é uma leitura clara disso. Sempre a Tabata teve alinhada com o Lula em diversos pontos extremamente questionáveis. O que fez ela mudar? Ah, Florina, é porque ela é uma moça inteligente. Pô, se você observar o que ela já falou, realmente me surpreende essa moça ter feito Harvard, tá? Tem um debate dela com a Marina Helena que simplesmente ela erra dado atrás de dado e a Marina Helena busca os dados, confronta ela e ela gagueja, ela não sabe falar, não, mas eu peguei e tal. Ah, mas isso aí é uma ONG do PT, isso é tipo, a fonte dela era muito fraca. Uma moça que fez Harvard. Errar uma fonte, errar dado, pra mim é lamentável, de verdade mesmo. Pra mim, me surpreendeu, porque eu sempre coloquei e falei, pô, é uma esquerdista, mas deve ser uma esquerdista bem culta, tipo assim, deve ter lido muito, deve usar muitas bases literárias, porque, pô, fez Harvard. E aí depois eu vi ela falando inglês, eu falei, pô, o inglês dela é limitadíssimo, tipo, muito ruim, assim, as pronúncias. Como que essa mulher fez Harvard? Eu não sei, tá? Não sei. Realmente eu não sei, mas realmente me surpreendeu demais, porque eu sempre coloquei Harvard numa posição, tipo assim, caramba, deve ser pessoas com um embasamento técnico muito superior. Pode chegar à conclusão, na minha humilde opinião, errada? Pode, mas com embasamento técnico. Mas essa moça, como que ela fez esse caminho dela, eu não faço ideia. Eu só acredito que o Paulo Leman, aí, que financiou toda a formação dela, deve ter pensado, fiz bosta. Na minha humilde concepção, deve ter pensado isso. Agora, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês entenderem qual que é o nível de entendimento, de manipulação de massa que o crime organizado tem no Brasil. Presta atenção nisso aqui. Veio visitar o Alemão em 2012 e a favela estava totalmente estabilizada. A UPP estava consolidada, a gente não tinha homicídio, não tinha morte. O tráfico percebeu aquele momento legal de visibilidade, de imprensa, né? E resolveu aprontar. E a Ana Carolina Raimundi estava na favela nesse dia. É uma repórter hoje que faz fantástico. E ela foi abordada ao vivo por uma mulher. O exército brasileiro acabou de matar minha filha. Minha filha tomou um tiro na cabeça. A minha filha, o nome dela é Michele, e ela está no hospital. O exército brasileiro matou minha filha. Eu estava no estúdio, imediatamente me ligou o general comandante do exército brasileiro no local. E esse general me ligou e falou, Pimentel, a Ana Carolina Raimundi está entrevistando uma mulher ao vivo, dizendo que a gente matou a filha dela. Ninguém deu nenhum tiro aqui. E o jornal ao vivo, estimulando essa revolta popular. O general me ligou de novo, Pimentel, pronto. Rodamos todos os hospitais da região, não tem nenhuma menina baleada com esse nome Michele, não tem ninguém baleado em lugar nenhum. E eu falei com o chefe da Carolina Raimundi, ele pegou o telefone e falou, sai daí, porra. Tu tá sendo usada, o tráfico já sabia usar essa guerra informacional. Isso com o príncipe dentro da favela. O príncipe... E qual que é o ponto? O crime organizado já sabe utilizar e tem a direita e muitos políticos não sabem utilizar isso ainda. A direita, em parte, sabe utilizar, mas como não tem uma conexão de narrativa, de pauta linear, a gente perde muitas vezes para esse tipo de narrativa. E vou falar para vocês, se esse negócio da mega operação fosse beneficiado pela esquerda, ou seja, se a opinião tivesse a favor da esquerda, isso seria uma bomba nuclear, tá? Isso colocaria o Lula na cadeira da presidência sem nenhum problema. Tipo assim, eu daria 100% de chance. Como assim, Flávio? Por quê? Porque simplesmente imagina, toda a mídia pautada, Globo, Estadão, todo mundo indo do lado do Lula e batendo na oposição. Entende como seria nuclear esse movimento? Mas simplesmente não está sendo tão amplificado porque a gente está até fazendo uma comunicação muito alinhada, muito mais do que outras comunicações, só que a gente não tem a máquina da Globo, por exemplo. No Estadão, essas mídias tradicionais ainda têm muita força. A rede social tá tirando um pouco delas, tá, mas ainda não tirou tudo e tem muito caldo para sair ainda. Por isso que eu falo que a direita tem que se unir, estruturar sua comunicação e criar seus próprios grandes veículos de mídia. Enquanto isso não acontecer, a gente sempre vai ter uma sementinha da esquerda muito forte, latente, protegida dentro da sociedade. Dito isso, seguindo, Brasil
Brasil discorda de Maduro. Vamos entender o que aconteceu. Apesar das críticas à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe, o governo presidente Lula, do PT, discordou da Venezuela em um fórum internacional e afirmou que a presença de embarcações de guerra americana na região não viola o tratado que proíbe armas nucleares na América Latina. Além da divergência sobre a interpretação do tratado de Tlatelolco, a posição brasileira foi influenciada pela própria aspiração do país de desenvolver um submarino de propulsão nuclear. No fim de agosto, o regime Nicolás Maduro apresentou uma queixa ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ou seja, amigos, vamos ser sinceros, o Brasil... vamos lá. Essa discussão é a desculpa mais furada do mundo, né? O Brasil tá discordando do Maduro porque ele pretende ter um submarino nuclear em algum momento. Hipocrisia no governo Lula não se importa, não existe isso. Quando você acha que vai sair um submarino nuclear do Brasil? Eu coloco que talvez o meu neto possa assistir essa cena, mas eu garanto que eu não assisto, meu filho não assiste, porque nem navio a gente consegue fazer. Todas as vezes que o Lula ou qualquer outro indivíduo tentou impulsionar a indústria naval brasileira, nunca saiu nenhum navio, até onde eu sei, ou nada relevante até hoje, tá? Ou seja, esquece essa parada, vai ser porque a gente vai ter o nosso... Esquece, vai ter nunca, nunca, eu aposto. A chance de eu ver isso é impossível. O meu filho talvez com muita esperança, mas a chance é muito pouco provável também. E agora, meus queridos, agora vamos para a questão da comunicação. Simplesmente o prefeito que ganhou em Nova York foi um cara que saiu diretamente do TikTok. E aí eu vou puxar para vocês um ponto de vista muito peculiar. Mas antes eu vou colocar primeiro o Trump para falar, presta atenção. Olha o que ele vai falar. Basicamente o que o Trump falou aqui foi o seguinte: os democratas colocaram um comunista como prefeito de Nova York. Eles querem transformar os Estados Unidos em uma Cuba comunista ou uma Venezuela socialista. A realidade é a seguinte, tá? Eles deram mole, o homem ganhou, e ganhou grande, e aí o Trump veio falar que teve fraude nas caixinhas, eu não posso falar o nome aqui, senão o YouTube não curte, beleza? Falou que teve fraude nas caixinhas e agora vai ser uma cruzada gigantesca. Só que eu trago uma provocação pra vocês. Deixa eu só mostrar a última fala do Trump e eu vou trazer a provocação. Presta atenção no que ele vai falar aqui, ó. Segundo ele, we should pass no mail-in. Teve uma fraude no sistema lá, tá? No sistema. Qual que é a minha provocação? Como que esse indivíduo chegou à presidência? Ele chegou à presidência porque ele começou a viralizar muito no TikTok. O TikTok é uma empresa chinesa. É uma empresa que quem controla o algoritmo é os chineses. E a China quer prejudicar os Estados Unidos. Será que é muita loucura eu falar que seria possível a China ter impulsionado esse cara? Vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui já deve ter escutado falar do Luva de Pedreiro, tá? Luva de Pedreiro é um cara que ficou muito famoso porque ele fazia uns vídeos que era sempre repetitivo, jogava coisa e botava, louva a Deus, o negócio assim, ele gritava, nem lembro mais qual era a fala dele, dali, não sei o que, agradecia, ele chutava a bola pro gol. E aí viralizou de uma forma absurda, ele pegava milhões e milhões de views. Depois o CEO do TikTok, presta atenção, o CEO do TikTok pegou e falou que o algoritmo do TikTok não entendia o que o Luva de Pedreiro falava, não entendia, não reconhecia qual era o idioma que ele falava, porque ele falava todo embolado, e aí distribuiu o Luva Pedreiro pro mundo inteiro. Não foi só pro Brasil que ele viralizou no mundo inteiro. Ninguém entendia, fora do Brasil, ninguém entendia o que ele falava, porque simplesmente o português dele era um português com muitas gírias, vamos dizer, com muito sotaque, assim. Não é um português fácil de entender, nem pra gente que é brasileiro, quanto mais pra um português ou pros gringos. Ou seja, ninguém entendia, mas via um cara pobre, humilde, e acabou gerando essa conexão. Ou seja, um erro de algoritmo impulsionou esse cara. Um erro. E agora imagina se você tem o algoritmo na mão e você direciona o impulso para um indivíduo. Ou seja, tudo pode chegar a um ponto, a gente pode chegar a um ponto que esse cara pode ser filho da China. Como assim filho da China? Influência de uma empresa chinesa na opinião pública americana
para fazer essa eleição. Porque você entende que eles conseguem fazer uma régua de comunicação e tem muita produção de conteúdo? Então você que é um cara que odeia a esquerda, aí ele vai colocando você na esquerda aos pouquinhos, sacou? Em doses. E aí o algoritmo, o inteligência artificial, consegue entender qual que é a fase. Pensa que você estivesse na escola, você vai começar a receber vídeos de primeira série para te convencendo aos poucos. Aí depois de um tempo que você tiver mais evoluído, você vai para os vídeos de terceira série. E aí em alguns anos, em alguns meses, você já está pensando como a esquerda. Pensa que o cara, para ele não ser manipulado, ele tem que ter uma noção e atenção em tudo que ele está consumindo muito grande. Muito grande. Porque senão você vai ser enviesado. Eu vou te dar um exemplo muito básico disso. Se você olha um vídeo de alguém sofrendo, um indivíduo sofrendo, você vai se conectar com aquele cara, você vai querer defender aquele cara. Se você não sabe que aquele cara cometeu um mega, ultra crime, você vai querer defender aquele cara. Entende? E aí a mídia social pode escolher o lado que ele vai te mostrar. E aí depois de você muito defender, você protestar, você compartilhar defendendo aquele cara, você descobre que aquele cara fez algo, você já tá com um viés tão grande em defender aquele cara que você vai passar pano. Que é assim que você chega e vê esquerdistas passando pano a rodo pra coisas absurdas. Porque aquele cara tá tanto tempo defendendo aquela pauta que ele não consegue voltar atrás. Tanto que você não viu nenhum esquerdista aplaudindo a paz lá do Hamas de Gaza. Entregou a paz, por que ninguém tá indo? Porque, amigo, você aprendeu a bater no Trump, você não aprendeu a dar obrigado. E aí você nunca vai dar obrigado pro Trump, mesmo ele tendo feito uma coisa que você protestava a favor. Conseguiu compreender? Que não importa é paz ou não é paz, mas é quem entrega a paz. A paz vindo do Trump você não aceita. Consigo compreender? Ou seja, eu acredito que deveria ter uma investigação muito profunda nisso, principalmente considerando o histórico que o Putin já utilizou ferramentas de mídia social dos Estados Unidos para eleger presidente e para influenciar a eleição. Isso é algo muito grande. E o livro que eu tô lendo, eu tô lendo 2 livros agora, e o primeiro livro que eu tô lendo, ele fala exatamente isso, das manipulações e como o Putin influenciou as eleições americanas para tentar se beneficiar com a questão da guerra e tudo mais. Ou seja, meus queridos, é realmente muito puxado. Seguindo agora, preste bastante atenção nisso aqui, ó, que agora a gente vai para a cereja do bolo. Lula disse que ligará novamente para o Trump se as negociações sobre tarifas não avançarem. Isso aqui é desespero completo, tá? O presidente promete procurar o norte-americano após a COP30, caso não tenha uma reunião marcada. Trump havia prometido ao brasileiro que as partes encontrariam uma solução em breve, mas até agora a solução não veio. E aí o Lulinha lançou até um óculos para iludir o povo, né? Porque o homem é culto, você não sabia que o Lulinha é culto, não? Agora, por que eu vou te dizer que a aliança foi selada e Trump e Bolsonaro vão executar o plano? Quando o Lula começou o discurso, vai sair, quem saiu falando o contrário disso? Esses 2 personagens que viraram até meme. Falaram que ele era o patati patatá e daí pra frente. Também teve outro meme que eu gostei, que foi o meme dos 2 ratinhos, sabe? Um cabeçudinho, um magrinho. E aí, basicamente, fizeram vários memes tentando rebaixar eles. Sabe onde eles estão? Sabe onde que é isso aqui? Isso aqui é... Eu até esqueci o nome. Pô... que é um resort do Trump, que é Mar-a-Lago. Esse aqui é o famoso Mar-a-Lago, o resort privado do Trump. E basicamente eles foram convidados para lá. Ou seja, quem você acha que tá com mais moral com o Trump? O Patati e Patatá, segundo a esquerda, ou o Lula? E se eles são Patati e Patatá e eles estão com moral com o Trump e o Lula não, o que o Lula é? Tem que ser abaixo do Patati Patatá. Deixa o espaço comentário para vocês falarem aqui. Basicamente, eles foram convidados para participar de um evento e eles vão palestrar nesse evento. E aí, provavelmente, qual que vai ser a pauta dessa palestra? Provavelmente não vai ser Patati Patatá. Provavelmente eles vão falar sobre o caso do Brasil. E qual que era a narrativa deles enquanto o Lula estava falando várias besteiras aqui no Brasil, falando que ia conseguir resolver tudo, ele era um gênio, conquistador de presidente americano. Eles estavam falando que isso tudo fazia parte do plano do Trump para preparar o ambiente para executar um plano fatal para 26,
para o Lula. Eu já falei para vocês que tudo indicava que isso poderia acontecer para você soltar as coisas no momento certo. E se a gente juntar essas operações que estão acontecendo no Brasil inteiro da Polícia Federal, nem tô falando da mega operação do Rio, que eu acho que não tem contato, tá? Mas da operação de inteligência do Brasil faz muito sentido. E aí a gente tem que esperar qual que vai ser o resultado. Esse evento está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos. Parece que é 3 dias, dia 4, dia 5 e dia 6, ou seja, hoje é o último dia. Eu não sei qual é o dia exatamente que eles vão fazer a palestra deles lá. É até dia 7, tá? Na realidade, ó, tá aqui, ó, de quarta-feira a sexta-feira. E aí o Eduardo foi convidado a discutir durante o encontro, discursar durante o encontro. Ou seja, muito provavelmente o que eles vão falar sobre a situação do Brasil. Isso pode acarretar mais apoio, prejudicando ainda mais o Lula e libertando o Bolsonaro. Esse vai ser até o tema do próximo vídeo, que é uma estratégia que foi utilizada para simplesmente evitar a prisão do Bolsonaro em Papuda. Então aguarde o próximo vídeo. E também, se você quiser se proteger desse caos que é o Brasil, não se esquece de adquirir o e-book para você aprender a investir do zero em dólar. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um abraço e até o próximo vídeo.